Uma mulher recebe dinheiro vivo para não contar o que sabe. E o homem que dá o dinheiro diz que ela pode ficar tranquila porque tem o apoio do governador do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Eduardo Faustini. Veja bem este homem. Ele não é o ator Jorge Loredo, o criador do personagem Zé Bonitinho. Ele se chama Adelson Freitas dos Reis e é conhecido nas festas juninas do Rio Grande do Norte por se fantasiar assim. Na foto, Adelson está ao lado do governador Robinson Faria, do PSD, de quem era assessor. Já já você vai conhecer o cargo que ele ocupava no governo. Adelson vai ser flagrado pela Polícia Federal dando dinheiro para o filho de uma mulher muito importante na política do Estado. O Ministério Público Federal quer saber se esse dinheiro é para comprar o silêncio dela em nome do governador. O que você vai ver agora são vídeos e fotos de ações controladas feitas pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Numa ação controlada, alguns tipos de flagrantes são monitorados para que autoridades consigam provas mais robustas. E os investigados agem como se fossem iscas. 4 de julho de 2017. Primeira ação controlada da Polícia Federal. Adelson chega ao apartamento da mulher. Ela é Rita das Mercês Reinaldo. Adelson dá um pacote para ela, cheio de dinheiro. Gustavo é Gustavo Villarroel, filho dela. Tinha um emprego no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Foi exonerado depois da prisão da mãe na Operação Dama de Espadas em 2015. Daqui a pouco a gente vai falar da importância dessa operação na trama toda. Depois de conversar bastante com Rita, Adelson vai embora. Mais adiante, a gente vai mostrar o que eles conversaram. Agora as imagens não deixam dúvida. Aí está o dinheiro que Rita das Mercês recebeu de Adelson. R$5.000. 3 de agosto de 2017. Segunda ação controlada da Polícia Federal. A polícia monitora a filha de Rita das Mercês. Segundo a investigação, ela e Adelson foram se falando pelo telefone até se encontrarem numa rua em Natal. Ela estaciona o carro e um homem vai falar com ela. A foto não é clara, mas a Polícia Federal diz que o homem é Adelson. Ele chegou com uma caixa e vai embora sem ela. Essa era a caixa que foi apreendida pela Polícia Federal depois do encontro. Dentro dela também tinha R$5.000. E esses 5.000 também eram para Gustavo. Por que Adelson dá tanto dinheiro ao filho de Rita das Mercês? Para entender essa história, vamos voltar ao vídeo da ação controlada no apartamento de Rita. A certa altura da conversa, ela diz a Adelson que está gastando muito dinheiro com advogado. Aí Adelson diz que o governador Robinson Faria vai pagar para ela. O sufoco é grande, né? Porque paga no advogado. Para todo mundo. Aquele negócio Vox pediu para você. Diga a ela que não, quem vai pagar sou eu. Ele pediu que eu vim aqui dizer a você que não se preocupasse com a advogado para advogado, que ele resolveu. Neste trecho da conversa, no qual o governador também é citado, eles já não estão mais nas poltronas. Você tem apoio para a pessoa. Adelson Freitas dos Reis, assistente técnico legislativo aposentado, aparece em fevereiro de 2015 no portal da Transparência do Governo do Rio Grande do Norte como requisitado pelo Gabinete Civil do governador do estado para trabalhar 40 horas semanais. No portal, o nome dele continua na lista de remuneração de servidores até janeiro deste ano. Os autos da investigação incluem esse boletim administrativo de julho do ano passado. O nome de Adelson é o primeiro na lista de concessão de diárias. Rita é investigada pelo Ministério Público Estadual na Operação Dama de Espadas, deflagrada em 2015. Motivo: desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte entre os anos de 2006 e 2011. Ela era procuradora-geral da casa. Segundo o Ministério Público Estadual, em valores corrigidos, o desvio chega a 9 milhões. No ano passado, Rita procurou o Ministério Público Federal para dizer que deputados estaduais e federais, senadores e também o governador teriam se beneficiado desse esquema. Ela acrescentou ainda que receberia uma quantia mensal para ficar calada e não revelar esses fatos novos do envolvimento dessas outras pessoas. Essa mesada seria paga por intermediários do governador
principalmente porque na própria Operação Dama de Espadas foram captados diálogos que demonstravam a ocorrência de contatos diretos entre ela e o atual governador. Robinson Faria foi presidente da Assembleia entre 2003 e 2010 e vice-governador do estado entre 2011 e 2014, quando se elegeu governador. Rita acusa Robinson de ter recebido pelo menos R$100 mil por mês, desviados da Assembleia até agosto de 2015, quando foi deflagrada a Operação Dama de Espadas. As investigações da operação começaram em 2014, quando Robinson era candidato ao governo do estado. Nesse telefonema gravado em 2014, com autorização da Justiça, Robinson pergunta a Rita qual o período investigado pelo Ministério Público Estadual na Assembleia. E avulso, o período de som é avulso. Para desviar o dinheiro, o esquema usou funcionários fantasmas. No telefonema, Rita diz que o Ministério Público está investigando todo tipo de funcionário da casa. Tem gente exonerado, tem, entendeu? Tem efetivo, tem aposentado. Quem sabe tirar uma miscelânea lá. No fim da conversa, Robinson diz que vai ganhar a eleição e tirar a Rita das mercês da Assembleia. Vai dar certo, vamos ganhar. Vamos embora, vamos ganhar, que eu não quero mais ficar na Assembleia, não. Vamos comigo, vamos tirar daí. Ela acabou sendo presa e hoje está respondendo em liberdade. Saiu da Assembleia e não foi trabalhar com Robinson Faria. Como você viu no início desta reportagem, o dinheiro vivo não era para Rita, mas para o filho Gustavo. Segundo os procuradores, uma forma indireta de ajudar Rita das Mercês. Na acusação feita no Ministério Público Federal, ela diz que, por ordem de Robinson, Gustavo recebeu R$5 mil por mês entre 2015 e 2017. A partir das afirmações de Rita, o Ministério Público Federal fez no ano passado a Operação Anteros. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. As suspeitas são de organização criminosa e obstrução da justiça. A operação incluiu busca e apreensão na casa de praia e no apartamento dele em Natal e também na sede do governo do estado. E investiga se a suposta ajuda dada pelo governador a Rita e a família seria uma forma de atrapalhar as investigações sobre o esquema na Assembleia. Agora vamos conhecer outro filho de Rita das Mercês, metido em outro escândalo envolvendo Robinson e mais autoridades. Em 2015, Gudson Reinaldo foi alvo da Operação Candeeiro, que investiga o desvio de dinheiro público no IDEMA, o Instituto de Meio Ambiente do governo do Rio Grande do Norte. Em valores de hoje, são quase R$35 milhões, segundo a auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado no IDEMA. Nós identificamos que esse valor chegou a 34,9, quase 35 milhões de desvio de recursos públicos, né? O que aqui no estado do Rio Grande do Norte é o maior esquema de recursos públicos já identificado. Gudson foi preso e condenado, hoje cumpre pena em regime semiaberto, mas é monitorado com tornozeleira eletrônica. Para falar com o repórter Eduardo Faustini, Gudson pediu para não mostrar o rosto. Medo de morrer, medo de morrer. Eu sou uma queima de arquivo. Gudson foi diretor administrativo do IDEMA entre 2011 e 2015. Na colaboração premiada que assinou com o Ministério Público Estadual, Gudson diz que foi nomeado por Robinson Faria, então vice-governador. Minha função era arrecadar dinheiro para o esquema político. Eu tinha que gerar dinheiro para os políticos, para servir de campanha eleitoral. O Gudson era um mero operador. Era um mero operador. Eu fiz parte desse esquema, nunca vou dizer que fui no centro de nada não, fiz parte desse esquema. Só que só eu até hoje paguei por isso. Gudson devolveu 11 milhões em dinheiro e bens, incluindo 10 apartamentos. Eu entreguei todos os meus bens, praticamente tudo foi entregue. Segundo colaboração premiada de Gudson, um dos beneficiários do desvio teria sido o deputado estadual Ricardo Mota, do PSB. Ricardo é o sucessor de Robinson Faria na presidência da Assembleia. Ricardo Mota foi denunciado pelos desvios no IDEMA e também porque teria sido beneficiado pelos desvios na Assembleia Legislativa. Outros 8 deputados estão sendo investigados. Rita das Mercês disse ao Ministério Público Federal que, ao ser eleito vice-governador em 2010, Robinson Faria acertou com Ricardo Mota a manutenção do quadro de funcionários fantasmas na Assembleia, para que Robinson recebesse R$180 mil por mês.
O advogado de Robinson Faria diz que Adelson Freitas dos Reis é apenas um servidor público e que Robinson Faria tinha uma relação meramente cordial com Rita das Mercedes. O governador não tem nenhuma relação com esse contato, desconhece esse contato e nada tem a esclarecer sobre esse fato. O governador do estado do Rio Grande do Norte é um homem que tem atuação política e pública há mais de 40 anos, sem responder qualquer processo, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Ele jamais teve algum ato, algum comportamento, alguma ação que pudesse caracterizar uma obstrução de justiça. Não há nenhuma ação penal recebida pelo judiciário contra o governador do estado. Como Robinson Faria é governador de estado, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça. O governador também é investigado na Operação Lava Jato. Ele foi acusado por um ex-diretor da empresa JBS de ter recebido dinheiro da empresa em troca de um favor. Essas acusações no tocante à colaboração da JBS já foram desmentidas de maneira clara por provas, por documentos e por testemunhos. Em nota, o advogado do deputado Ricardo Mota diz que a acusação é fantasiosa conforme será comprovado, porque, segundo ele, todo o assunto é baseado no delírio mentiroso de um delator. A colaboração homologada pelo Supremo Tribunal Federal do Gudson, qual ele é parte, onde há um acordo entre a parte Gudson, Reinaldo e o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, não se acaba com a assinatura dos termos. Ele é um colaborador imediato da Justiça Pública. Também em nota, Rita das Mercedes afirma que nunca passou de mera peã em jogos de interesses daqueles que detinham poderes muito além do cargo que ela ocupava na Assembleia. Rita diz ainda que continua disponível para honrar na Justiça os termos da colaboração e contribuir para o desfecho do caso. Já o filho dela, Gustavo Villarroel, diz que todas as situações de que ele teve conhecimento foram devidamente relatadas para as autoridades competentes e que ele vai contribuir com a Justiça quando for convocado. Adelson Freitas dos Reis não retornou os recados deixados pelo Fantástico. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais violentos do Brasil. Dados de homicídios do SUS analisados pelo Instituto Igarapé mostram que em 2016 Natal estava entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, com 68 homicídios por 100 mil habitantes. A média do Brasil em 2016 foi de 27,8. O próprio governo do estado chegou a decretar calamidade pública na segurança e também na saúde. No próximo bloco, futebol.